Sereias, seres místicos que inundam nosso imaginário desde cedo. Com certeza o seu avô ou vó já contou inúmeras lendas sobre sereias. Sua concepção moderna é influenciada pelas sirenes, criaturas meio-pássaros da mitologia grega. Estudiosos acreditam que a influência cristã pode ter resultado na mudança não tão sutil de criatura metade ave para metade peixe. Mas o que transformou as sereias nessas criaturas tão populares, alvo de tantos contos e estudos? É isso que nós iremos descobrir hoje. Então já vai mergulhando seu dedo direto no like, se inscreve e assina o sininho para ficar por dentro dos conteúdos diários. Agora vamos para mais um vídeo, singular. As sereias são seres da mitologia grega que estão presentes em muitas histórias fantásticas. Filhas do rio Achelous e da musa Terpsícore, habitavam os rochedos entre a ilha de Capri e a costa italiana. A parte inferior do corpo é a de um peixe e a parte de cima é a de uma mulher muito bela. Nessas lendas, cantam de uma forma tão maravilhosa e são tão encantadoras que os marinheiros que passam perto delas perdem o controle de seus navios e acabam por naufragar. Ainda que não sejam reais, as sereias existem em outro lugar muito importante, no imaginário coletivo. Como parte integrante do folclore de culturas mundo afora, registros apontam que as primeiras histórias sobre elas estariam intimamente ligadas à mitologia grega, datadas com mais de 3.000 anos. Assim como outras criaturas dessa mitologia, esses seres teriam parte humana e parte animal. No entanto, a contínua representação desse ser e a forma como seu mito se popularizou em diferentes partes do mundo revelam um quadro mais complexo. A depender de quem fale sobre sereias, elas podem ser belas, sedutoras e até maternais, assim como podem ser monstruosas, cruéis, manipuladoras e sanguinárias. A era das grandes navegações impulsionou a má impressão, com as sereias encarnando os medos que marinheiros tinham do mar. O receio do desconhecido acabava sendo centrado em figuras míticas, cujos relatos no período são abundantes, encontrados até mesmo em escritos de Cristóvão Colombo. Contudo, o consenso na comunidade científica é que todos esses avistamentos eram, provavelmente, de peixes-boi e outros mamíferos aquáticos, como focas. Apesar dos relatos históricos sobre os seres mitológicos e a presença constante das sereias em histórias folclóricas de tantos países e continentes distintos, os historiadores aceitam que essas fábulas representam a forma que as pessoas encontravam de explicar o que não conseguiam entender. Para navegadores, por exemplo, aceitar que sereias existiam era uma maneira que os ajudava a compreender seus sonhos, desejos e medos. É preciso ter em mente que as grandes navegações ocorrem a partir do século XV e que os trajetos feitos, até então, eram menores, envolvendo apenas o que já lhes era conhecido. Quando a ideia de desbravar regiões desconhecidas vai surgindo ao longo da história humana, também surgem essas interpretações sobre o que não entendiam, como animais que não habitavam as regiões de onde originavam aqueles navegadores. Por essa razão, encontramos representações que vão desde algo encantador, até idealizações assustadoras. Mas agora, vamos pensar um pouco fora da caixola, e se as sereias realmente já existiram ou até mesmo ainda existam? É uma ideia maluca, porém em 1990, um artigo sobre sereias foi publicado na revista científica Limnology and Oceanography pelo biólogo Carl Bansi. Ele se baseou em fatos e histórias já conhecidas sobre essa criatura mitológica e teorizou sobre ela. O artigo intitulado de Sereias, Sua Biologia, Cultura e Morte sugere que existiram 3 espécies diferentes por causa das localizações geográficas. Como elas eram seres sem muita gordura, elas não conseguiriam viver em mares frios, por isso a teoria é que elas eram seres de águas quentes. A espécie vista no Oceano Atlântico, por Cristóvão Colombo, foi a Siren indica. Segundo Bansi, as sereias se alimentariam de carne humana e a conhecida cauda coberta por escamas também seria um pouco diferente. Na teoria do biólogo, as caudas teriam dobras cutâneas excitadas, parecidas com as que têm os tatus e tamanduás. Com relação à reprodução e crias, Bansi supõe que, pelo fato de essas criaturas terem apenas 2 seios, elas dariam à luz a no máximo 2 filhotes. Bansi não entra muito na questão reprodutória das sereias, até porque com a falta da genitália humana é de se imaginar que elas se reproduzem da mesma maneira que os peixes. Mas um mito hindu também pode nos dar um direcionamento, já que estamos falando de criaturas mitológicas.
A história conta que o deus Anu manteve um filho com Sovomasha, a sereia dourada, e o parto da criança aconteceu com Sovon expelindo pela garganta. O biólogo aponta que as sereias foram extintas e o homem é o culpado por essa extinção. A mudança do ecossistema marinho e a destruição do equilíbrio ecológico fez com que essa raça mitológica fosse eliminada por um ataque de águas vivas. Na teoria de Bansi, as sereias teriam uma pele fina que não aguentaria o choque dado pelas geleias do mar. A extinção pode ser fato para o biólogo e para os que acreditam em sua visão, mas segundo relatos várias dessas criaturas foram vistas em Kiryat, uma cidade israelita. Para colaborar com a hipótese de que sereias ainda estão entre nós, tem o testemunho de Thorsten Schmidt em Sereias, a nova evidência. Também existe um documentário chamado Mermaids, The Body Found, que ficou tão convincente que até a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos teve que intervir. A comissão foi tão grande que eles até soltaram um comunicado oficial. Nenhuma evidência de humanoides aquáticos jamais foi encontrada. Por que então? Eles ocupam o inconsciente coletivo de quase todos os povos marítimos. Essa é uma questão que deve ser deixada para historiadores, filósofos e antropólogos. Ou que talvez você possa nos falar o que acha, comenta e fala pra gente. E se você nadou nessa história até aqui, então não se esquece de verificar a inscrição, o like e o sininho. Agradeço de coração o apoio e a motivação que você dá para continuar entregando esses conteúdos que você adora. Tchau e até o próximo vídeo singular.